dia. É uma honra estar aqui na Casa do Povo. Uma alegria rever os nossos amigos vereadores. Aliás, 2 vezes ou 3 vezes por semana eu venho assistir a sessão. E me sinto feliz aqui, viu? Quero cumprimentar a Marisol, nossa presidente. Sempre com esse sorriso de sol. O Bressan, nosso amigo vereador. O nosso grande amigo José D'Ambrosio, tive a honra de trabalhar com ele no orçamento comunitário. Aprendi muito com ele e aprendemos junto, com certeza. Mas eu estou aqui para falar um pouco sobre o movimento comunitário, só que um pouquinho antes eu tenho que falar sobre vereador. Em 99, quando eu iniciei o trabalho de líder comunitário, a minha filha perguntou, ela era pequenina, e perguntou: pai, o que é ser um vereador? E eu cortei no meio, Lucas. E eu disse assim: vereador é ver a dor. É ver a dor do povo e transformar em leis para beneficiar depois as pessoas, trazendo melhor qualidade de vida. É isso que essa menina veio falar aqui agora. Essa vereadora do Cruzeiro do Sul, que derramou suas lágrimas por sua cidade. E todo vereador que tem o espírito comunitário também derrama suas lágrimas lutando pelo seu povo. E aqui tem uma vasta... alguns líderes comunitários que viraram vereador. Renato Oliveira só está na Câmara por tantos anos porque iniciou como líder comunitário. Eu podia falar de Rafael Bueno, o seu Camilles, que por excelência faz um trabalho comunitário. É vereador, faz leis, mas faz um trabalho comunitário. Gladys Frisso, minha companheira do orçamento comunitário. Saudade daqueles tempos que Caxias, não sei por que não teve mais. Eu espero se o Scalco virar prefeito. Eu espero se o Felipe Greimeyer virar prefeito. Eu espero que a Denise, ao virar prefeito, traga a participação popular. Traga a caixa preta que durante anos o movimento comunitário lutou para que fosse aberta. E daí voltava para o povo um pouco dos seus impostos em forma de obra. Foi assim, né, Xuxa? Nós no orçamento comunitário. Foi assim, Valim, você lá no Serrão como líder comunitário. Estela como líder comunitário. E tantos outros líderes comunitários. Obrigado, Lucas Dil. O homem que lutou para que o centro comunitário não fechasse quando o prefeito entrou em guerra com Caxias. Aliás, o nome já dizia. Mas nós erramos em eleger ele. Depois queria destruir o centro comunitário. Mas eu falei de vereadores e líder comunitário. Até perguntaram para mim: mas você é candidato? E eu brinquei, né, Felipe? Eu não sou candidato porque eu abri mão pro Sartori, mas ele não quis. Aprendi essas brincadeiras com o D'Ambrosio também, né? Mas, meus queridos, eu quero falar sobre movimento comunitário. A entidade UAB, que aos 61 anos, e vocês receberem uma folha dos 60 anos e dos 50 anos, onde nós expressamos um pouco do sentimento comunitário em Caxias do Sul. Claro que ainda há luz para ser trocada, ainda há lixões espalhados, ainda há árvores para ser cortadas, como tem lá na Zona Norte, quase caindo sobre a avenida, sobre a principal que vai para Flores da Cunha. Então não é assim dizer que tudo é casa arrasada quando alguém defende uma ideia. Aqui é a casa do povo. O que vocês decidem aqui impacta a vida de muitas pessoas. Claro que falar tudo que vem na mente é besteira. Às vezes erramos em falar tudo que vem na mente. Mas quando nós programamos, estudamos e colocamos diante da sociedade o que nós queremos, claro que faz a diferença. Obrigado, Fiuza, o aniversariante de hoje. Colocou meu primeiro projeto na Câmara de Vereadores, o Dia da Bíblia Sagrada. Isso os evangélicos não esquecem, viu, Fiuza? Ao ex-vereador Henrique Silva colocou o segundo projeto, o Dia do Desbravador. Eu fui escoteiro desbravador da Igreja Adventista, do qual faço parte há 50 anos quase. E ali veio a lei. A terceira lei foi o prefeito Adiló que mandou. Pena que ficou só na lei. Apresentei para o prefeito a lei da Loteria de Caxias, que arrecadaria milhões por mês. Talvez não haveria tanto choro nos seus discursos dizendo que não há dinheiro. Me desculpa. Talvez não haveria. Seria um dinheiro a mais. Ou abriria o orçamento comunitário, cujo dinheiro para o orçamento comunitário nunca passou de 11, 12 milhões.
Aliás, no último governo do Pepe foi anunciado 14 milhões. Então, a necessidade de o povo receber de volta aquilo que ele paga de imposto. E parabéns pelo discurso daqueles que lutam em prol disso. Daqueles que acreditam que a participação popular, que o povo participando das reuniões... aliás, os vereadores foram aos bairros. E não só foram os bairros. A Câmara de Vereadores, sobre a tutela e a presidência do nosso amigo José D'Ambrosio, escreveram um livro sobre o movimento comunitário. Obrigado, D'Ambrosio. Quero agradecer publicamente. Às vezes, nós demos tantas flores aos mortos e espinho aos vivos. Não reconhecemos o que as pessoas fazem, nós devíamos reconhecer mais. No momento em que o Rio Grande passa por essa tragédia, acorda no gaúcho um sentimento muito adormecido, que é do amor, da solidariedade, se tornar um pouco mais humano. E como isso faz falta no dia a dia, entre as famílias, entre os políticos, entre os amigos, como faz falta entre as sociedades. Obrigado, José D'Ambrosio, pelo livro do movimento comunitário. E mais, a Câmara Foi os Bairros nasceu dentro da UAB. Quando o nosso vereador e presidente da Câmara, Moisés Paese, em memória, nós conversávamos e dissemos: Moisés, o povo não sabe os limites de um vereador. É claro que às vezes tem vereadores sem limite. Mas o povo não sabe os limites de um vereador. Então é importante nos bairros mostrar os limites. E foi criado lá junto com ele o Câmara Vai aos Bairros. E a Câmara Foi aos Bairros recebeu todas as demandas dos bairros de Caxias. Depois da tragédia do Guerra, o Cassina e o Eloy Frisso foram na UAB e receberam todas as cartas e reivindicações dos moradores de bairro. Depois veio o Adiló, recebeu novamente, porque foi na UAB. Depois, os vereadores foram de novo, Câmara Vai aos Bairros, receberam tudo de novo. E o prefeito Adiló criou o Fala Caxias. Ou melhor, a ida aos bairros, Fala Caxias, né? E recebeu tudo de novo. Mas se pegar todos esses pedidos ao longo do tempo, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Eu sugeri, minha presidente Marisol, no passado, que se criasse em Caxias um departamento de resolveria. Porque o Alô Caxias recebe as demandas. Os vereadores recebem a demanda. Cada vereador tem 2 assessores. E se somar tudo isso, todos eles recebem a demanda. O prefeito recebe, o secretário recebe. O problema está em fazer. Em fazer. Parabéns aos líderes comunitários que ocupam os cargos hoje na prefeitura. Ao Luiz Rocha, do Habitação. Ao pessoal ali do Relações Comunitárias. O nosso abraço. A Tere e o Pedrinho lá no Samai, que trabalho extraordinário que fazem. Aonde tem líderes comunitários, parece que a coisa anda mais, Felipe. E as coisas acontecem. Por isso que os vereadores mais guerridos e as vereadoras mais briguentas, no bom sentido, aqui dentro dessa Câmara, são aqueles que lutam pelo povo. Ô, Bressão, eu ia na casa do paizão do Bressão, tenho uma saudade, viu? E quando eu chegava na casa, lá no bairro, lá do Esplanada, você pequenino ia gritando: pai, o Jesus chegou. E ele dizia: opa, o Jesus chegou. Era o presidente da UAB que ia lá ter reunião com o teu pai. Porque nós íamos em cada bairro. Então a gente tem essa lembrança de um trabalho que a gente procurou fazer. Na Zona Norte eu poderia falar? Sim, eu posso falar da Zona Norte. A Zona Norte, a vergonha que era a entrada do bairro Pioneiro, colocamos lá 20 vereadores e 1.000 pessoas na rua. E aí saiu a rotatória que entra para o bairro Pioneiro. Na frente da Codeca trancamos 5 vezes. E depois de trancar 5 vezes, saiu a rotatória. Hoje a vergonha da Zona Norte é na frente do Porto Seco. E talvez vamos ter que começar a trancar para fazer um barulho. Parece que Caxias do Sul, se não fazer um barulho, não sai. A Tânia Menezes, minha líder comunitária, dizia: sem bafo na nuca não funciona. E é verdade, às vezes tem que fazer um barulho. Eu poderia falar da Zona Norte, da nossa UBS, que vai ser destruída agora e vai ser reconstruída uma nova. Estamos esperando. Eu podia falar das UBS que falta remédio, falta médico. Poderia falar, mas vocês já falam isso no dia a dia. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês.
o movimento comunitário completou 61 anos. Eu tive o privilégio de ser presidente do meu bairro. De 91 a 93 eu fui vice-presidente. De 93 a 95 eu fui presidente do Vila IP. E em 95 eu já me elegi presidente da UAB. Ô, bênção. Tivemos uma disputa com o Renato de Oliveira, onde criamos uma amizade que até hoje é mais que irmão. Porque a Bíblia Sagrada diz que tem amigos, Cadore, que é mais chegado que um irmão. Então eu queria dizer para vocês, o movimento comunitário, eu escrevi algumas coisas, passei para vocês, e eu estou escrevendo agora mais uma. O que eu perdi em ser líder comunitário. E também você pode escrever o que você perdeu ao ser vereador. Aí, mas como que você perdeu? Você perdeu a oportunidade de ficar parado e não fazer nada pelo teu povo. Você perdeu a oportunidade de se entregar à tristeza, à depressão, à doença e não produzir, porque você foi colocado nessa terra numa missão de ajudar. E ajudar, empurrar para frente e olhar para o alto. É isso, Cadore, que faz a diferença das pessoas. É isso que transforma as pessoas em melhores pessoas, quando elas têm essa vontade de fazer. Eu fico feliz de estar aqui, me sinto honrado. Quando eu sento ali, D'Ambrosio, e fico olhando os vereadores aqui, eu fico imaginando a vontade de alguns que fazem os seus discursos inflamados, a luta de cada um. O que cada um produz, nós estamos sabendo e o povo está sabendo. E vou dizer mais, 350 a 380 candidatos a vereador vai ter em Caxias daqui a pouquinho. E é engraçado que a maioria desses, eu não estou aqui criticando os pré-candidatos, mas a maioria pode ter certeza, são aqueles que criticam vocês. Mas querem o lugar de vocês. Vocês estão entendendo? Porque acreditam que dá para chegar aqui e fazer melhor. Eles acreditam, por isso são pré-candidatos. E aliás, a democracia nos dá isso, né, Lucas? A democracia nos dá oportunidade. Para prefeito também. Qualquer um pode se inscrever para ser prefeito de Caxias. Mas ser prefeito de Caxias, meu amigo pescador, não é para qualquer um. Para ser prefeito de Caxias tem que ir mais. Tem que fazer mais. Não pode ficar com mimimi. Eu já vi isso ao longo da história. Eu passei pelo prefeito Vitório III, Mansueto, Pepe Vargas, Vanim, Sartori, Alceu Barbosa, a tragédia do Guerra. E agora o nosso prefeito Adiló. E cada homem ou mulher que almeja dirigir essa cidade, fica o recado do movimento comunitário. Fazer mais pelos bairros. Fazer mais pelos bairros. Não pode ficar assim, meu amigo, filho do Zoraide, grande líder. Não pode ficar assim 6 meses, 8 meses, 1 ano sem trocar uma lâmpada. Não pode. Caxias tem 500 mil habitantes. Ou senão temos que fazer que nem Rafael Bueno, hein, Rafael? Meu líder comunitário e presidente do partido. Tem que dar umas tijoladas, de repente, para fazer o pessoal trabalhar. No bom sentido. No bom sentido. Mas, gente, eu era para falar um tempo, o Valdir Walter viria falar outro tempo. Eu fico grato, quero agradecer desde agora, parabenizar o Fubica, que está ali assistindo. Fubica, pré-candidato pelo PDT, grande líder comunitário que retornou a Caxias com a missão que Deus está te colocando. E a vocês, vereadores, desejar que Deus abençoe. Afinal de contas, se na nossa caminhada nós não tivermos a nossa fé, a nossa esperança, já temos começando frustrado. Exatamente. O nosso amigo Xuxa, que trabalhou no orçamento comunitário, lutou muito pelos bairros. Cada um de vocês que eu olho, eu sei que vocês têm história, têm trabalho. Cada um tem a sua história. Eu me lembro quando eu indicava pessoas para o meu amigo pescador lá no Cine. Nossa, o que esse homem fez? Eu não estou aqui fazendo campanha para ele, até porque eu não sei se ele é pré-candidato a prefeito ou a presidente da República. Não? Gente, quantas pessoas eu indiquei para o Lucas Dil, para o Camiles, para o Rafael Bueno, para o Lucas ali, ó, o seu Cici agora está forte contigo porque você tem feito um trabalho grande junto com o Cici lá no Planalto. O Bressan, na sua região, Bressan, que Deus abençoe. Se inspire naquilo que teu pai fez. O teu pai ia à luta, como você vai.
Eu sou do tempo, meus amigos, que nós botamos um caixão de defunto lá no pedágio, lá debaixo, junto com o Dalto da Rosa Maciel, junto com as lideranças comunitárias. E eu não sei por que de um tempo para cá parece que existe um entreguismo para esse negócio de pedágio. Nossa, o Bressan fez um discurso ontem, Bressan, dizendo que esse negócio de ir a Porto Alegre, de dar para cá... Gente, não deveriam cobrar mais pedágio enquanto a coisa não voltasse ao normal. E fique de olho, porque essas empresas de pedágio ainda vão pedir ao governador Eduardo Leite ajuda. E se duvidar, vão pedir ajuda ao governo federal. Tem que ficar de olho. Agora, abrir para que o povo passe no momento de necessidade, vocês não esqueçam, nem todos têm o sentimento de ver a dor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Vamos, cara.